Graça e paz, amados. Para mim é uma bênção, um privilégio. Estou bastante alegre. As pernas também estão bastante alegres. Mas desde já eu me sinto feliz e muito honrado por Deus, inicialmente, ao pastor Leonardo e ao conselho dessa igreja, por ter a oportunidade, o privilégio de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo de número 8 e o versículo 28. Se a igreja pudesse colocar de pé mais uma vez, eu agradeço. Eu vou ler somente este versículo e os irmãos podem acompanhar comigo. E diz assim a palavra de Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ter mais um pequeno momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Senhor, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, a oportunidade de poder falar a Tua Santa Palavra para os Teus servos, Senhor, aqui na terra, os Teus amados. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim, Senhor, nesta noite, possa me capacitar, possa me dar sabedoria, discernimento, Senhor, para que eu possa falar da Tua Santa Palavra, das Sagradas Escrituras com fidelidade, Senhor. Usa-me, ó Deus, para falar o Teu querer, a Tua Santa vontade para o Teu povo, Senhor, nesta noite. Me fortalece, Senhor, faz que tudo aqui venha convergir para a glória e louvor do Teu nome. Tudo isso eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, amém. A igreja pode tomar os assentos. Nessa noite eu quero tratar com a igreja. Nós lemos esse versículo da carta de Paulo aos Romanos, mas a história que eu quero tratar nessa noite, a narrativa, é sobre José. A gente vai se distanciar um pouquinho, a gente vai para o livro do Gênesis, o capítulo de número 37. Gênesis, o capítulo de número 37. Gênesis 37, eu vou ler os primeiros versos e os irmãos acompanhem comigo. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. A palavra que nós vamos, nessa noite, fazer uma reflexão, uma meditação, narra sobre a história de José, mas o propósito nessa noite desta mensagem é de falar acerca da soberania de Deus em meio às crises. E eu acho que a gente está passando por um momento desse ultimamente. O nosso país, acho que o mundo todo. A gente tem vivenciado uma grave crise no nosso país. Uma crise num contexto econômico, cultural, moral e, acima de tudo, espiritual. E nada melhor do que tratar essa narrativa, a história de José, que foi um personagem bíblico que vivenciou inúmeras crises na sua vida. E os irmãos vão ver mais adiante que tudo que José ele vivenciou, ele enfrentou, no final das contas, o texto que nós lemos inicialmente no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, vem falar acerca disso, que todas as coisas elas vão convergir, elas vão cooperar, vão contribuir
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Deus escolheu. E a história de José, ela vai falar exatamente sobre isso. Inicialmente, eu acho bastante interessante a gente entender o conceito do que vem a ser crise, na realidade. A palavra crise significa uma mudança brusca sobre algum aspecto. A palavra crise, ela vem a ser, ou significar, melhor dizendo, uma conjuntura desfavorável. Inicialmente, a palavra crise, ela vem do grego, crisis. Ela era usada pelos médicos antigos com um sentido particular. Quando um doente, um enfermo, depois de medicado, ele entrava em crise, era sinal de que haveria um desfecho, um destino para aquela crise. Ou a cura daquela doença, ou a morte. E, como a gente lê o texto, né, Gênesis capítulo 37, José, a semelhança de cada um de nós, ele também vivenciou uma série de crises na sua vida. José, ele foi um personagem que muito nos chama a atenção. E a história de José, eu acho que ela tem mais um caráter pedagógico, de ensino, do que um caráter teológico para a vida da igreja. Bastante interessante, quando eu leio essa história de José, ou quando eu me lembro, eu me emociono bastante, porque a gente consegue ver a maneira como Deus age, a maneira como Deus trabalha nos mínimos detalhes na vida do seu servo. Diz a história que José, ele tinha, aqui em Gênesis 37, cerca de 17 anos. E ele era o filho mais querido, o filho mais amado do seu pai Jacó. José, ele era filho de Jacó com Raquel. Ele era irmão de Benjamim. E ele era encostado ao caçula, né? Por Benjamim ser o caçula. E a Bíblia narra, inicialmente no capítulo 37, que José, ele sempre levava mais notícias de seus irmãos para o seu pai. E isso causava algum tipo de revolta, algum tipo de ira. Posteriormente, mais na frente, José, ele passa a ter sonhos. Deus permite, Deus concede, melhor dizendo, com que José ele viesse a ter sonhos. E num determinado momento, José, ainda no capítulo 37, no versículo 5, diz o texto que José teve um sonho e relatou aos seus irmãos. Aí diz aqui no versículo 6, pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa de seus sonhos e de suas palavras. Nós podemos enxergar, nesses pequenos versículos, que a primeira crise que José ele vivenciou na sua existência foi a crise da inveja. A cada momento que José ele tinha um sonho, ele tinha alegria em relatar, em falar daquele sonho para os seus irmãos, aquilo começou a despertar uma certa ira, uma certa inveja nos seus irmãos, e por causa disso, eles passaram a odiar José cada vez mais, né? Cada vez que ele contava um sonho. E num determinado momento, mais adiante, José ele teve um segundo sonho. E que sonho foi esse? Diz mais adiante, no capítulo 37 ainda, nós estamos lendo, no versículo de número 9, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, eu sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim, e contou ao seu pai e aos seus irmãos, e repreendeu o seu pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos, e nos inclinaremos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. José teve um segundo sonho. Ele sonha que o sol, a lua, ele se prostra perante ele, e os seus irmãos também, simbolizando aqui 11 estrelas. E José ele decide relatar mais uma vez, contar aquele sonho, né? E aquilo ali só aumenta a ira, só aumenta a inveja perante os seus irmãos. E até o seu pai ele chega a repreender a José. Bastante interessante que esses sonhos que José teve, eles vão falar acerca do futuro, do que viria a ocorrer na vida de José. Mas a gente vai caminhando e aos poucos a gente vai chegar lá. E num determinado momento, os irmãos de José eles saíram para apacentar o rebanho de seu pai. Diz aqui no versículo 12 do capítulo 37,
E como foram seus irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a Jacó: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. E disse-lhe Jacó: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu José: procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam eles o rebanho. E disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Esses versículos estão falando que José ele vai atrás dos seus irmãos, numa terra um pouco longínqua, um pouco distante, e ele encontra aqueles seus irmãos. E num dado momento, quando os irmãos de José os avistam de longe, melhor dizendo, eles decidem tramar o mal, né, contra José. Tomados de muita ira, de muito ódio, de muita inveja, eles decidem tirar a vida de José. Eles decidem acabar com a vida de José. E aí nós podemos ver adiante que o mais velho dos irmãos de José, de nome Rubem, ele repreende a seus irmãos. Disse: ora, não vamos fazer tal coisa. Ele é nosso sangue, é nosso familiar. Nós não precisamos matá-lo. Vamos se desfazer dele de uma maneira que não venha a tirar-lhe a vida. Rubem vem e fala isso, e eles ficam ali meio que cocheantes, pensando, e num dado momento eles pegam José e lançam José numa cova, numa cisterna seca, né? Ali, e deixam José lá. De imediato vem uma caravana dos ismaelitas, descendentes da tribo de Ismael. E aqueles viajantes ismaelitas, eles eram comerciantes. Eles decidem comprar José. Os irmãos vão ver adiante no versículo de número 29. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica a talar de mangas compridas, e fizeram-no levar a seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Eles passaram a tramar um plano, na realidade. Eles pegaram José, lançaram José numa cisterna seca, numa cova, e num dado momento, como eu havia mencionado, passa uma tribo, os viajantes ismaelitas, e eles decidem vender José, né? Decidem comercializar José. Eles vendem José por um determinado valor, são 20 ciclos de prata, e José é vendido, né, para aquela caravana de comerciantes, mas eles, para ter um respaldo para poder dar ao seu pai, eles decidem matar um animal, um bode, pegar o sangue e derramar aquele sangue sobre a túnica talar de José, as vestes de José, para poder levar ao seu pai e dar uma justificativa, dizer: ó, ele foi morto por uma fera, por um animal no campo, e a gente só trouxe as vestes dele como prova de que ele não vive mais. E assim fizeram, né? E levaram a notícia para o seu pai Jacó. Ele recebeu a notícia da morte de seu filho José. Muito se entristeceu, a Bíblia diz. Ele deixou de comer pão, diz adiante, que Jacó, ele deixou de comer pão, ele rasgou as suas vestes, ele vestiu pano de saco, né, em sinal de luto, ele raspou a sua cabeça. Era um sinal muito comum na cultura judaica, simbolizava o luto. E Jacó, ele procede dessa forma, né? Por saber da morte, na suposta morte do seu filho José. E o tempo passa, né? Mais adiante os irmãos vão ver que no capítulo 39, no capítulo número 39 do livro do Gênesis, a história de José ela continua, segue um novo curso. No versículo 1 diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então Potifar, ele era um comandante da guarda egípcia, ele adquire José dos ismaelitas, ele compra José, e José passa a ser escravo de Potifar. Ele passa a ser o senhor de José. Só que a Bíblia, mais adiante, deixa uma coisa bem interessante no versículo 2 do capítulo 39, que muito me chama a atenção. Diz que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio, Potifar.
E vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. José ele foi vendido, como os irmãos bem sabem, a Potifar, e ele passa a ser um escravo, na casa de Potifar. E José, ele, como a Bíblia fala, que Deus era com José. Tudo que José fazia, Deus abençoava. Tudo que José fazia, Deus prosperava. Ou seja, havia um propósito desde o início da história de José, de Deus para com ele. Mais adiante os irmãos vão ver que tudo que era de Potifar passou a fazer parte, ou está sobre o domínio, sobre a autoridade de José. E num dado momento, Potifar, ele sai e deixa em sua casa sua esposa, todos os criados também saem. E José ele fica somente com a esposa de Potifar, e ela faz uma proposta indecente, Ela propõe a José que ele viesse a se deitar com ela. Mas José ele se recusa. Ele diz, os irmãos vão ver, José ele fala mais adiante, melhor dizendo, o texto fala mais adiante, no versículo 7 do capítulo 39. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, ele recusa a proposta da mulher de Potifar de deitar-se com ela, e aquilo ali desperta nela uma certa ira, uma certa fúria, de sorte que ela decide tramar novamente contra a vida de José, E aí os irmãos conseguem enxergar nas entrelinhas um segundo tipo de crise que José também vivencia. É a crise da calúnia, a crise da injustiça. Ela inventa uma calúnia contra José. José, ao fugir dela, a Bíblia narra que ele deixa as suas vestes lá, de sorte que ela toma e segura as vestes de José. José sai correndo desesperado para fora daquela casa, daquela residência. E ela começa a gritar, a chamar a atenção de todos, quando a Bíblia fala que o seu senhor, o senhor de José, Potifar, ele retorna ao lar, e ela começa a questionar, você trouxe um hebreu para o nosso lar, para a nossa casa, de sorte que ele tentou judiar de mim, ele tentou me violentar. Em outras palavras, ela disse isso. E diz a Bíblia que se acendeu a fúria de Potifar. Diz aqui, no versículo 19 do capítulo 39, e tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, Potifar, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. E então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados ali. E ficou ele na prisão. José passa a viver uma nova crise na sua vida, como já tenho mencionado, um novo contexto, mais uma vez, de sofrimento, de uma conjuntura totalmente desfavorável na vida dele. José ele passa a ser agora um prisioneiro. Ele passa a ficar encarcerado num determinado lugar, onde estavam ali os outros presos também, que eram da comitiva do rei do Egito, do governante maior de Faraó. E José, após aquela calúnia, após aquela injustiça, José ele é lançado no cárcere. E ele passa ali a viver aquele momento sombrio na sua vida, aquela madrugada escura. Mas a Bíblia ainda fala mais adiante, no versículo 21, ainda do capítulo 39, e o Senhor, porém, era com José. Mais uma vez, nós podemos enxergar que, apesar de tudo, Deus não tinha abandonado José. Deus ele era com José, mais uma vez, e de sorte que tudo que José fazia, mesmo na prisão, prosperava. Até num determinado momento, quando José ele alcançou mercê, alcançou graça perante o responsável pelaquela cadeia, pelaquela prisão, que José passou a ser uma espécie de chaveiro. Ele passou a tomar conta dos outros presos que estavam também ali naquele lugar. Eles deixam de estar sob a tutela do carcereiro, e passam a estar sob a tutela de José.
porque José era um homem de confiança e Deus era com ele. Diz o texto que José, ele, no capítulo de número 40, do livro do Gênesis ainda, passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito, do faraó, e o padeiro ofenderam o Senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O faraó, naquele período, ele se sentiu ofendido pelos seus 2 funcionários, pelos seus 2 servos, o copeiro e o padeiro, de sorte que ele os mandou para a prisão, para o cárcere. E quem estava no cárcere era José, né? Eles passaram a dividir aquela cela, aquele local com José, onde ali naquele lugar, novamente, Deus ele demonstra a sua graça, a sua misericórdia na vida do seu servo. De sorte que, mais uma vez, José ele consegue sobressair aquela situação pela misericórdia e graça de Deus. Deus, ele, como era com José novamente, diz o texto que eles tiveram um sonho, cada um. O copeiro teve um sonho e o padeiro teve outro sonho. Os irmãos vão ver mais adiante no capítulo 40, no versículo de número 4, no versículo número 5, melhor dizendo, e ambos sonharam, ambos, o padeiro e o copeiro, cada um teve um sonho, naquela mesma noite, com o seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam ali encarcerados. E vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, perplexos, perturbados. E José pede que eles lhe contem. Eles contam um sonho para José, e a partir daquele momento, eles relatam para José um sonho, né? O sonho do padeiro, do copeiro, melhor dizendo, era o seguinte: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo do Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então José disse: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias o Faraó te reabilitará e lhe reintegrará o teu cargo, de sorte que tu lhe darás o copo na própria mão, segundo o costume antigo, quando você era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Mais adiante, os irmãos vão ver no versículo 17, que o padeiro, ele conta o sonho dele para José. José também, ele dá outra interpretação. Ele diz: eu também sonhei, e eis que estavam 3 cestos de pão, alvo sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares do Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhes disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos significam 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves do céu te comerão as carnes. E no 3º dia era o aniversário de nascimento do Faraó, e este lhe deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, o Faraó ele decide reabilitar o cargo, o copeiro, e ele decide condenar à morte o padeiro, né? E mais uma vez, a revelação, ou melhor, a interpretação do sonho que Deus tinha concedido a José pela sua misericórdia e graça, ela se cumpre. O copeiro ele é absolvido da ofensa que ele cometera contra o seu senhor, contra o Faraó. Ele é perdoado e ele retorna às suas funções, ao seu ofício de copeiro. De sorte que o padeiro, ele é condenado, como José já havia previsto, ou havia interpretado, melhor dizendo, no sonho, e ele é condenado à morte, né? E José, ao dar aquela interpretação, ele afirmou ao copeiro que ele pudesse ser lembrado. Ele disse: lembra-te de mim, quando você sair daqui, você voltar para o seu ofício, porque eu não sou dessa terra, eu sou de uma terra estranha, eu sou hebreu, mas estou aqui em um determinado momento, mas eu preciso voltar para a minha terra, para a minha família, para o meu povo. José, ele faz aquela menção para o copeiro, né?
Mas a Bíblia diz adiante que José ele enfrenta um terceiro tipo de crise, né? A crise do desprezo. José ele passa a ser desprezado, passa a ser abandonado pelo copeiro, que a Bíblia diz que ele se esquece de José, ele não lembra mais de José, do tratado que ele tinha feito a José. E diz assim, no capítulo 41, no versículo 1, passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Ou seja, José passa 2 anos ali ainda na prisão, detido, desprezado, esquecido, abandonado, enfrentando a crise do desprezo, né, do esquecimento. Ele passa cerca de 2 anos. O texto vem falar no capítulo 41, no versículo 1, que passado 2 anos, Faraó teve um sonho, e parecia-lhe achar-se ele junto ao pé do Nilo, do rio Nilo. O Faraó ele teve um sonho, e esse sonho também muito lhe perturbou. E ele conta aquele sonho para os seus videntes, os seus sábios, magos ali, os astrônomos, astrólogos, para que viessem dar a interpretação daquele sonho a ele. Diz assim o texto, no capítulo de número 41, versículo 2. E do rio subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas, e pastavam num carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio, o rio Nilo. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 vacas gordas, as vacas formosas. Então acordou Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. Ele teve um outro sonho. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após ela nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. E as espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó daquele sonho, de maneira que, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe interpretasse. O Faraó, após ter esses 2 sonhos, que o texto no capítulo 41 relata, a Bíblia diz que ele ficou muito perplexo, perturbado, e ele decide convocar todos os seus sábios, todos os seus videntes ali, que viesse a ser capaz de dar-lhe a interpretação. Sendo que não houve intérprete, não houve alguém naquele momento, na presença do rei do Egito, do faraó, que viesse a dar a interpretação correta, devida para aquele sonho. Onde, num dado momento, o copeiro que ele havia sido perdoado, havia sido absolvido da condenação da morte, na prisão onde também estava com José, ele lembra-se de José. Após 2 anos, ele lembra-se de José. A Bíblia diz que ele fala para o faraó: eu conheço um homem que ele pode lhe dar a interpretação correta deste sonho. É um hebreu e ele está preso num cárcere. Ele faz menção de José, após 2 anos de esquecimento. E diz aqui no capítulo 41, como nós estamos lendo, no versículo 25, Faraó, ele já estava perante José, ou melhor dizendo, José já estava perante a presença de Faraó, e diz o texto: então lhe respondeu José. Ele fala do sonho para José, e José dá a devida interpretação, né? Diz o texto: então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da prisão, da masmorra. E ele se barbeou, se mudou de roupa, ele se aprontou, se arrumou, de sorte que ele estava se apresentando perante a presença do rei do Egito, do faraó, melhor dizendo. E diz o texto que, no capítulo de número 41, no versículo 15, e este lhe disse, o faraó lhe relatou a José: eu tive um sonho, e não há quem o interprete. Eu ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, tu podes interpretá-lo. E respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Ou seja, José ele reconhece que não era uma dádiva dele, não era um mérito dele, dar interpretação para cada um daqueles sonhos que haviam acontecido, haviam ocorrido ao longo da sua vida. Assim como ele tinha interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro na prisão, ele reconhece perante a presença do faraó que não era dele, não provinha dele o poder, a dádiva, o dom de interpretar aquele sonho,
Mas ele diz, não, isso não vem de mim, vem de Deus, depende de Deus. E Deus ele pode dar a correta, a devida interpretação para este sonho do faraó. E assim ele procede, né? De sorte que faraó ele descreve o sonho, ele conta o sonho a José, e José ele começa a dar a devida interpretação, a interpretação correta. Em outras palavras, o sonho falava de um período de escassez, um período de fome, um período de crise que o Egito ia vivenciar. Uma grande seca assolaria o Egito. Quando o faraó ele começa a descrever, ele começa a mencionar o sonho acerca das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, José ele consegue ter interpretação, de sorte que ele fala para faraó que as 7 vacas gordas, melhor dizendo, significavam 7 anos de fartura, de abundância, de bênção, que viriam sobre o Egito. Enquanto as 7 vacas magras, feias, significavam 7 anos de fome, de miséria, de escassez, no qual o Egito também iria vivenciar. E diz o texto que o faraó, ele muito se agradou da interpretação de José, porque José, além dele dar a interpretação do sonho, José ele aconselhou, ele instruiu a faraó, onde diz o texto, no versículo de número 34, José ele aconselha ao faraó, após da interpretação de sonho. O versículo 34, o capítulo 41, os irmãos podem acompanhar comigo. José ele instrui a faraó e aconselha, dizendo: faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de faraó, para mantimento nas cidades, e guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito. E diz o texto no versículo 36, ainda, para que a terra não pereça a fome. E o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. E disse, pois, faraó e seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Faraó ele fica maravilhado ao ter a interpretação daquele sonho dado por José, de sorte que ele diz: porventura nós iríamos achar em algum outro lugar, em algum outro momento, um homem como este, que possui o Espírito de Deus. Ele se admira da capacidade de José e da interpretação daquele sonho. E mais uma vez a misericórdia de Deus, a graça de Deus é manifestada sobre a vida de José, de sorte que o faraó passa a honrá-lo. Faraó constitui José como o governador do Egito, a 2ª pessoa em poder e autoridade perante a terra do Egito para governar. Após ele dar a interpretação do sonho, após ele instruir e aconselhar o faraó, assim José ele procede. Diz o texto mais adiante, no versículo de número 40 e 41, Jacó falando para, melhor dizendo, o faraó falando para José: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais o faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel do sinete da mão e o pôs na mão de José. O anel, ele simbolizava autoridade. Quando o faraó ele tem aquela atitude, aquele ato de retirar o anel da sua mão e o colocar na mão de José, ele estava meio que fazendo uma transferência de autoridade, de poder para José, dizendo: você também tem autoridade sobre toda a terra do Egito. Você irá governar este tão grande povo, de sorte que somente eu serei maior do que tu. E assim José ele passa a ser honrado, José ele passa a ser abençoado. Como o texto bem havia dito nos versículos anteriores, que Deus era com José durante todo o tempo, mesmo em meio ao sofrimento, à dor, à calúnia, à injustiça que José enfrentou, Deus estava com José. Bem interessante, no versículo 43, no 42, melhor dizendo: então tirou Faraó o anel de sinete das suas mãos e o pôs na mão de José, e fez-lhe vestir roupas de linho fino. Fala de realeza. O faraó ele coloca o anel na mão de José, dando-lhe autoridade, e pede para que lhe tragam roupas
de linho fino, significa realeza, como eu havia dito. E lhes pôs ao pescoço um colar de ouro, e lhe fez subir em seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Faraó ele concede a José o poder e a autoridade, de modo que todo o Egito passa a honrar José, passa a ter José também como um senhor, uma autoridade diretamente ligada a Faraó. Literalmente seria o seu braço direito, a segunda pessoa em autoridade no Egito, né? E José, naquele momento, diz no versículo 44, e disse ainda a Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Panea. Lá no Egito, após José ele ser investido de autoridade, ele ser investido de poder político, de poder terreno, como autoridade, como governador do Egito, o nome de José ele é modificado pelo faraó, de sorte que o nome de José passa a ser Zafenate-Panea. E o significado desse nome na língua egípcia, Zafenate-Panea, vem a ser o tesouro do repouso glorioso. E embora alguns rabinos judaicos, eles traduziram essa interpretação como aquele que revela os segredos ou aquele que revela os sonhos. Quando o faraó ele decide mudar o nome de José, José também ele recebe um casamento, né? José ele recebe uma esposa por nome de Azenate. No versículo 45 fala disso. E a José chamou o faraó de Zafenate-Panea e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. José, ele passa a ser governador do Egito e ele também recebe um casamento. José ele foi muito abençoado. Após ele receber a autoridade de ser constituído governador do Egito, ele também ele recebe uma esposa, ele recebe uma mulher para estar ao seu lado. De sorte que José passa a governar ali naquele período no Egito ali, durante bastante tempo. O texto fala que quando José, no versículo 46, ainda do capítulo 41, quando José ele se apresentou perante Faraó, rei do Egito, e andou por toda aquela terra, José ele tinha 33 anos. Uma coisa que me chama bastante atenção, estava lendo sobre isso, é que José, ele vem a ser uma tipologia de Cristo, um antítipo de Cristo. Quando o Cristo ele começa, ou melhor, quando Jesus Cristo ele é morto, ele é crucificado, a narrativa bíblica e alguns historiadores afirmam, melhor dizendo, que Cristo ele tinha 33 anos. E José, quando ele passou a governar no Egito, ele também tinha 33 anos, né? José ele vem a ser um antítipo, uma tipologia do Cristo, de Jesus Cristo. E mais adiante os irmãos vão ver, no capítulo 42, que durante aquele período de fome, de escassez na terra do Egito, os hebreus começam a padecer necessidades, a padecer fome. E os hebreus eram um povo do qual José ele era oriundo. José ele era um hebreu. Embora ele estivesse em terra egípcia, José ele era um hebreu. E eles, ali em sua casa, em sua tenda, com seu pai Jacó, eles começam a ter um diálogo, de sorte que Jacó fala para os seus filhos: vocês têm que descer para o Egito, porque lá tem mantimento, lá para a gente tem cereal, lá para a gente tem alimento. E eles fizeram assim, os irmãos de José, eles procederam, os irmãos vão ver, no capítulo 42, no versículo 1, se os irmãos puderem acompanhar: sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí, a olhar uns para os outros? E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito: descei até lá, e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José, para comprar cereal do Egito. Benjamim, porém, o irmão de José mais novo, o irmão caçula, ele não foi. Ele ficou na companhia de Jacó, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre entre os que iam, pois para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã.
José era governador daquela terra. Era de quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Uma coisa que me chama bastante atenção, que os irmãos de José, eles descem ao Egito em busca de mantimento, em busca de alimento, por pedido, por orientação do seu pai Jacó. E ao descer ao Egito, a Bíblia diz que José ele já era governador do Egito naquele período de fome, de escassez, e eles encontram José ali, mas eles não conseguem reconhecer a José, de sorte que o versículo que nós acabamos de ler diz que eles se prostram perante a presença de José, em sinal de honra, em sinal de submissão, embora eles não o reconhecem. E o texto fala que, vendo José a seus irmãos, no versículo 7 do capítulo 42, vendo José a seus irmãos, os reconheceu, porém ele não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vocês são espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não, senhor meu, nós viemos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Aí José passa a tratar os seus irmãos ali com uma certa frieza, com aspereza. O texto fala que eles, quando se encontram com José, eles se prostram em sinal de submissão ali, em sinal de dependência, de sorte que José fala para ele: vocês são espiões, vocês vieram de uma terra estranha para cá para ver os nossos pontos fracos e posteriormente tramar algo contra nós, roubar os nossos celeiros, os nossos mantimentos. E eles de pronto, imediato, eles dizem que não, falam que são homens honestos da terra de Canaã, hebreus, filhos de um mesmo pai, e contam toda a situação. E a partir dali adiante, José decide criar uma situação. Ou melhor, José decide proceder de uma certa forma para que aquela história ela pudesse prosseguir de uma maneira diferente da que tinha iniciado. Mas havia sempre um propósito de Deus em tudo. Não era José, mas havia um propósito de Deus o tempo todo que guiava José, que instruía e que orientava José. De sorte que, quando eles deixaram aquela terra, após comprar os mantimentos, o texto fala no capítulo 42 e 43, que José decide pegar alguns mantimentos e decide colocar no meio do que eles haviam comprado. E no meio da estrada, após eles irem embora, José manda alguns de seus servos os seguirem. De sorte que ele diz: vocês roubaram a gente, vocês nos enganaram. José pega todos eles, pede para trazer de volta a sua presença ao palácio, onde eles ali têm as suas mercadorias abertas, confiscadas, apreendidas, onde José diz: vocês vieram roubar a gente, vocês vieram enganar. E eles começam a dar uma desculpa, uma satisfação, dizer: não, nós viemos comprar, somos homens honestos. Começam a se defender perante José, de sorte que José diz: vocês vão ter que ir, e quando vocês voltarem, vocês vão ter que trazer o irmão mais novo de vocês, que também era o irmão mais novo de José, Benjamim, o irmão caçula. E eles vão, descem a terra, pegam Benjamim, o filho mais novo, filho caçula de Jacó, e eles se apresentam perante José. Uma parte bastante interessante para mim nesse texto, o texto todo é interessante, mas uma parte que bastante me chama a atenção é quando José ele reúne a todos numa mesa, eu acredito que numa refeição, numa ceia, e José ele tira a túnica, José ele tira a sua túnica e ele se revela perante os seus irmãos, né? Me chama bastante atenção essa cena, né? Quando José ele se revela dizendo: eu sou José, aquele a quem vocês venderam. José ele começa a falar para os seus irmãos que tudo aquilo que ele havia passado, que ele havia vivenciado, não foi porque os irmãos dele eram maus, mas havia um propósito maior de Deus. Deus ele preparou todo aquele caminho, toda aquela trajetória, de sorte que lá na frente, no futuro, Deus ele pudesse usar aquilo para o bem. Como a gente bem leu no texto, né? Que todas as coisas elas cooperam, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
E na história de José a gente consegue enxergar isso nitidamente. Deus ele trabalhou de uma forma especial, de uma forma maravilhosa na história de José. Quando José ele se revela perante seus irmãos, a Bíblia diz que José ele pede para que todos se retirem da sua presença, ficando somente com seus irmãos. José ele tira a túnica e ele começa aos gritos a chorar. E diz o texto que ele se revela dizendo: eu sou José, quem vocês venderam para a terra do Egito. Mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. José ele começa a dizer que havia um propósito, de que realmente Deus ele havia trabalhado desde o início, até chegar naquele ponto, naquela situação. E eles começam a ficar atemorizados, de sorte que o texto fala que eles não conseguem lhe pronunciar palavra alguma. Os irmãos de José eles não conseguem falar, abismados, impressionados, espantados, da maneira como Deus tinha feito, da maneira como Deus tinha operado na vida de José, né? José, depois de tudo que ele passou, ele foi honrado, ele foi muito abençoado por Deus, vindo a ser, mais na frente, governador do Egito. E mais adiante, os irmãos vão ver que José, ele fala para os seus irmãos irem e voltarem com seu irmão mais novo, com Benjamim, e depois com seu pai também, Jacó. Diz adiante que José, no capítulo de número 45, então José não se podendo conter, capítulo 45, versículo 1. Então José não se podendo conter diante deles, diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. É quando ele se revela e diz que é José. E no versículo 14, após os seus irmãos trazerem o mais novo, Benjamim, e o seu pai Jacó, diz o versículo 14 do capítulo 45, os irmãos podem acompanhar comigo: e lançando ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. E José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Esse versículo aqui trata do momento do reencontro, do momento mais abençoado, creio eu, do momento que mais me chama a atenção e que mais me comove. É um momento onde Deus, mais uma vez, ele revela a sua misericórdia e a sua graça na vida de José. E José, ele tem uma atitude bastante interessante, que talvez muitos de nós não teríamos. José, ele libera o perdão. José, ele perdoa seus irmãos. Diz no versículo 14 que José, ele se lança ao pescoço do irmão mais novo, de Benjamim, e ele chora. E após aquele momento, José, ele abraça todos os irmãos, e também choram perante ele. E depois José passa a conversar com eles. É o momento do reencontro, onde José, ele reencontra todos os seus irmãos, o seu pai Jacó, e há naquele momento grande emoção, grande alegria no seio daquela família, onde José, nós podemos entender aqui, José ele consegue perdoar os seus irmãos. E o perdão é uma dádiva, né? Uma bênção de Deus. Perdão é uma via de mão dupla. E a gente consegue enxergar que José, após tudo aquilo que ele passou, sabendo que havia um propósito maior, que era um planejamento de Deus, era um decreto de Deus para a vida dele, José ele perdoa seus irmãos. E a sua família passa a viver na terra do Egito durante um determinado período. E mais adiante que os irmãos vão ver, no final do livro do Gênesis, no capítulo 49, 50, que José ele descansa, né? Ele vem a morrer, farto de dias, mas nesse meio tempo, entre o reencontro de José com seus irmãos e com sua família, José ele tem 2 filhos, né? Manassés, o primogênito, e a Efraim, o segundo filho dele. E o texto vem falar que José, após ele constituir aquela sua família ali, os seus filhos, a sua esposa, toda a sua família, José tem esses 2 filhos, Manassés e Efraim. José ele encontra o seu pai e ele fala para o faraó, no capítulo 47, então veio José e disse a faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, o seu gado, tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 de seus irmãos e os apresentou a faraó. Então perguntou faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. E disseram mais a faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho dos teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã.
Agora, pois, te rogamos, permitas que habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No meio da terra faz habitar teu pai e teus irmãos, e habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes de gado que me pertence. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. José, ele traz toda a sua família, como eu já havia dito, ali para o Egito, e eles, após aquele reencontro, eles passam a viver na terra do Egito, de sorte que eles passam a ser muito abençoados, como Deus ele era com José. Uma coisa que eu ainda queria trazer para os irmãos, para poder concluir, é que José, como eu havia mencionado, como um antítipo, como uma tipologia do Cristo, eu quero fazer algumas comparações, melhor assim dizendo, que José, ele foi vítima de uma armação, né? José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Cristo também foi vítima de uma armação. Quando Cristo ele foi levado à presença dos sacerdotes e dos escribas também, não havia contra ele culpa alguma. De sorte que eles procuraram achar algo que viesse incriminar Jesus Cristo, mas não havia. E Cristo ele foi vítima de uma armação. José também foi vítima de uma armação. Por isso que eu falei que José aqui ele é uma tipologia de Jesus Cristo. Um outro ponto que eu queria trazer é que José ele foi um grande servo. Cristo também ele fala nos seus evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. José também ele se tornou servo naquele momento, durante toda a sua vida. Um outro ponto é que José ele foi uma espécie de salvador naquele momento para os hebreus, perante a grande fome, perante aquela escassez de alimentos. José também, após aquela humilhação, após toda aquela sucessão de crises que ele vivenciou na sua vida, ele foi exaltado. Assim também como Cristo, após todo o sofrimento que ele passou aqui na terra, e após a crucificação e o sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário por nós, Cristo também ele foi exaltado pelo Pai, de sorte que a Bíblia fala que ele reina soberanamente à direita do Pai. O nome José, Yosef, significa o Eterno adicionou, o Eterno acrescenta. Esse é o significado do nome de José. E, concluindo, como eu havia dito, a história de José é uma história bastante interessante, que ela tem um caráter propriamente pedagógico, ela nos ensina bastante. Ela fala que nada foge do controle de Deus. Desde o início, a vida de José, assim como a vida de cada um de nós aqui, servos de Deus, ela está no controle de Deus. Deus havia determinado tudo, cada etapa, cada detalhe na vida de José. De sorte que em tudo aquilo havia um propósito. No texto inicial que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele falando à igreja de Roma, mais uma vez ele disse que todas as coisas elas vêm a contribuir, elas vêm a cooperar em favor daqueles que amam a Deus, daqueles que foram escolhidos por Ele, foram chamados segundo o seu propósito. Essa palavra eu deixo para a reflexão dos irmãos, que os irmãos possam refletir ao longo da semana, em outros dias, nesse texto, onde nós podemos ver a soberania de Deus, em meio às crises, em meio ao caos, em meio ao sofrimento, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que nunca abandona e que Ele sempre está no controle de tudo. Que Deus possa abençoar os irmãos, que Deus possa abençoar a igreja. Eu quero que os irmãos curvem as suas frontes e nós vamos orar, concluindo a mensagem, para que Deus venha abençoar e nos dar sabedoria. Maravilhoso e soberano Deus, eu te louvo, Senhor, te agradeço pela tua santa palavra que foi ministrada, Senhor, aos teus servos, à tua igreja. Cremos, ó Senhor, que em tudo há um propósito em nossas vidas, Senhor. Há um propósito para tudo que acontece em nossas vidas, Senhor. Nada foge ao teu controle e tu és soberano, Senhor. Tu és o Deus criador dos céus, da terra, da vida humana, Senhor. Sustenta-nos, ó Senhor. Faze-nos, ó Pai, seguirmos, Senhor, dentro do centro da tua vontade, para a glória e louvor do teu nome, ó Senhor. A tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sustenta-nos, ó Senhor, a cada dia, para que venhamos a estar no centro da tua vontade, Senhor, de forma que venhamos a ser abençoados, Senhor,
glorificando o Teu nome e fazendo sempre o Teu querer. Sustenta-nos, ó Senhor, fortalece a cada um dos Teus servos nos dias maus, ó Senhor, em meio às crises, em meio aos sofrimentos e às situações adversas. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, fortalece, abençoa e sustenta a cada um dos Teus servos nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.